Escolhido. Você está aqui por um motivo muito maior do que parece. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Foi orquestrada por uma inteligência divina que atua além da compreensão humana, uma força invisível que observa o tempo com olhos eternos e envia sinais precisos quando a alma está madura o suficiente para compreender. O que você está prestes a ouvir não é apenas mais um conteúdo digital flutuando na imensidão da internet. É uma convocação sagrada, uma confirmação que vem responder perguntas que talvez nem tenham sido formuladas com palavras, mas gritam dentro de você em forma de sentimentos profundos. Existem pessoas que atravessam a vida como se fossem sombras, desconectadas de qualquer sentido maior. Mas os escolhidos, esses carregam algo diferente desde o ventre. Não são comuns, são marcados, perseguidos e muitas vezes incompreendidos. Se você é um deles, você sabe exatamente do que estou falando. Sabe o que é lutar por dentro, mesmo quando tudo por fora parece calmo. Desde cedo, você sentiu que estava em um campo de guerra invisível. Você já experimentou um peso nos ombros que ninguém mais parecia notar. Uma inquietação constante, como se estivesse sendo observado. Isso não é paranoia, é percepção espiritual. Antes mesmo que você aprendesse a dizer seu próprio nome, sua alma já havia sido registrada nas dimensões celestiais como uma peça-chave no grande plano divino. Não foi uma escolha humana, não foi sorte, não foi genética, foi propósito. E quando esse tipo de alma desce ao plano terreno, o mundo espiritual entra em alvoroço. O céu prepara anjos, o inimigo envia distrações e a guerra começa. Não uma guerra com armas, mas uma batalha por sua essência, por sua luz, por sua influência. Isso que você sente, essa pressão, essa oposição, não é porque você é fraco, é porque você carrega algo que ameaça as trevas, algo que o comum jamais entenderia. Vamos decodificar isso em 7 capítulos, 7 revelações que vão te ajudar a entender por que sua vida tem sido do jeito que é. Mas antes, clique no botão de curtir, compartilhe com quem precisa despertar e se inscreva. Essa série foi feita sob inspiração, direcionada para aqueles que têm enfrentado batalhas espirituais silenciosas e ainda assim seguem firmes. Se você sentir que essa mensagem toca sua alma, escreva nos comentários o número 777. Esse número carrega um código vibracional. Ele representa o despertar da missão, o alinhamento com o chamado divino e a coragem para atravessar o fogo sem se queimar. Não é superstição, é simbologia espiritual. Quando você declara esse número, você ativa um lembrete no reino invisível. Você sabe quem é e está pronto para lembrar o que veio fazer aqui. Poucos vão ficar até o final, porque essa mensagem exige mais do que atenção. Ela exige alma. Só quem foi chamado vai permanecer. E quem permanecer vai receber mais do que palavras. Vai receber clareza, força, direção, a confirmação de que tudo que você passou, os ataques, os silêncios, os abandonos, não foram em vão. Esta é uma transmissão espiritual, uma bússola enviada do alto para te alinhar com seu destino. E cada vez que você retornar a esta mensagem, algo novo será revelado. Ouça e ouça novamente. Porque cada repetição ativa uma nova camada do guerreiro adormecido dentro de você. Agora sim, vamos começar o capítulo 1, a marca dos escolhidos. Você não foi separado no dia em que alguém colocou a mão sobre sua cabeça. Sua escolha foi anterior à sua primeira respiração, antes que você pudesse andar, correr ou entender. As palavras dos adultos já havia uma carga espiritual sobre a sua existência. Isso não é castigo, é chamado.
Sua alma veio ao mundo com um selo sagrado, não visível a olhos naturais, mas perfeitamente reconhecido no mundo espiritual. O trono eterno já havia liberado autoridade sobre você e o inferno tomou. Nota disso. Antes que você dissesse, eu sou, já estavam dizendo seu nome nas reuniões espirituais do bem e do mal. Céu e trevas sabiam quem você era, mesmo quando você ainda se perguntava, quem sou eu? É por isso que você sempre foi diferente. Mesmo cercado por pessoas, algo em você se sentia fora de lugar. Mesmo sorrindo em meio à multidão, sua alma permanecia em silêncio. Essa separação era o seu espírito resistindo a se moldar a um padrão que nunca foi seu. Você tentou se encaixar, tentou gostar do que todos gostavam, riu de piadas que não tinham graça, aceitou amizades que esvaziavam, frequentou lugares que te deixavam vazio. Mas nada disso funcionou, porque sua essência não foi feita para o comum. Ela foi moldada para carregar propósito. Você foi desenhado para ser luz onde há trevas, voz onde há silêncio, cura onde há ferida. Quando criança, talvez você tenha tido sonhos estranhos, sonhos que mais pareciam mensagens. Talvez você visse vultos, sentisse ambientes, percebesse quando alguém mentia, mesmo sem provas. Isso não era imaginação fértil, isso era sensibilidade espiritual. Era o seu dom tentando nascer antes que o mundo dissesse, isso é bobagem. Você foi marcado não com uma coroa visível, mas com autoridade invisível. Cada fibra do seu ser carrega um legado ancestral. Suas veias vibram com as orações de antepassados que sonharam com o seu despertar. Você não está apenas vivendo sua vida. Você está cumprindo promessas feitas por gerações que nunca puderam chegar onde você chegou. Você foi designado para mudar atmosferas, para trazer clareza onde antes reinava a confusão, para levar verdade onde a mentira reinava como lei antiga. E é justamente por isso que você virou alvo. Porque o mal não perde tempo com quem não representa ameaça. Ele não desperdiça munição com os passivos. Ele foca nos consagrados, nos escolhidos, nos chamados. E você é uma ameaça viva só por respirar. Sua voz carrega a centelha do céu. Seus passos interrompem cadeias espirituais que se perpetuavam por gerações. Sua simples presença desfaz pactos antigos feitos no silêncio das madrugadas sombrias. É por isso que os ataques chegaram cedo, quando você ainda nem entendia o que estava em jogo. É por isso que você enfrentou lutas que outras pessoas nem sobreviveriam. Foi por isso que foi traído, rejeitado, mal compreendido. O inimigo viu sua missão antes de você mesmo enxergá-la e tentou anular você antes do seu primeiro passo. Mas o que as trevas não esperavam é que esse alvo nas suas costas não era um símbolo de vulnerabilidade. Era um selo celestial, um pacto invisível com o alto. Desde o primeiro suspiro, o céu tem estado em vigilância sobre você. Não é exagero, não é paranoia, é guerra espiritual, não é drama. É uma resistência construída pela eternidade. A batalha que você sente desde sempre não tem nada a ver com onde você está, mas com onde você foi predestinado a chegar. E agora você está despertando, está se lembrando, está se alinhando com uma verdade que sua alma sempre reconheceu, mesmo quando sua mente duvidava. Você não nasceu para caber, nasceu para transformar. Não foi chamado para sobreviver em silêncio, mas para guiar com autoridade. A marca sempre esteve com você e agora é hora de vesti-la como armadura, porque quando você aceita quem você é, a guerra começa de verdade e com ela a vitória que já foi escrita no seu nome. Capítulo 2. A missão que abala o invisível. Você não veio para esse mundo para viver uma vidinha qualquer. Você não foi enviado à Terra só para preencher formulários, pagar contas e seguir regras. Sua existência carrega ordens do alto.
Uma comissão direta de um Deus que escreveu sua história antes do tempo começar. Sua missão ecoa nos dois lados do véu, no reino da luz e nas regiões do caos. A autoridade que você carrega não foi dada por nenhum sistema, não veio de nenhuma posição social ou título terreno. Foi soprada em seu espírito diretamente pelo Criador, e ela não precisa ser ruidosa para ser real. Ela se manifesta no peso que você carrega, na forma como seu espírito entra em ambientes e tudo muda. Suas orações desmantelam estruturas. Sua presença causa desconforto, onde há trevas enraizadas. Você é resposta viva às intercessões de gerações inteiras. Seu chamado começou muito antes do seu nascimento e atravessa você como um rio atravessa vales. É por isso que a intensidade é tanta. É por isso que sua vida sempre foi diferente. Não se trata de uma caminhada comum, porque seu caminho é extraordinário. O céu se mobiliza ao seu redor para alinhar o seu destino com o plano divino. E o inferno envia resistência em massa para impedir, porque sua missão quebra padrões milenares. Ela revela mentiras, liberta mentes e desperta corações. E mesmo quando você pensa que está só tentando sobreviver mais uma semana, curar feridas, juntar os cacos da decepção, no mundo espiritual, você está no centro de uma operação poderosa. Você não está sobrevivendo, você está comandando, carregando uma unção que muda realidades mesmo no silêncio. Sua entrega incomoda, sua cura liberta, sua fé sacode estruturas. Sua evolução é como o som de um alarme espiritual tocando no mundo invisível. É por isso que tantas distrações, tantas perdas e tantos desvios surgem no caminho. Não porque você esteja falhando, mas porque está prestes a se alinhar completamente. E quando você se posiciona no seu propósito, você ativa um poder que quebra alianças antigas. Você rasga contratos espirituais feitos sem seu consentimento, anula maldições e liberta descendências. Cada sim que você dá para a sua missão reverbera por toda a eternidade. E o céu reage, os anjos se movem, os demônios recuam. Sua oração, seu jejum, sua entrega, nada disso é em vão. É tudo parte de um plano estratégico. E talvez você ainda se pergunte, por que tanta luta? A resposta é simples, porque você está dando à luz algo eterno. E quando você escolhe a verdade em vez do medo, quando prefere o propósito à zona de conforto, quando opta pelo alinhamento em vez da conveniência, você está avançando os céus na terra. Capítulo 3. Quando os ataques finalmente fazem sentido. Você foi atacado antes mesmo de ter algo nas mãos, perseguido quando não fazia sentido, esquecido quando sua voz era necessária. E tudo isso deixou cicatrizes invisíveis. Você sentou em silêncio, encarando o nada e se perguntando, o que foi que eu fiz para merecer isso tudo? A tristeza caiu de paraquedas. O isolamento te cercou sem motivo aparente. E por mais que você tentasse se convencer de que era coisa da sua cabeça, a dor era específica demais, direcionada demais, profunda demais. Como se você estivesse sendo penalizado só por existir. Mas hoje você precisa saber, não foi aleatório, nenhuma ferida foi em vão. Cada lágrima, cada rejeição, cada porta fechada, tudo tinha uma raiz espiritual. Aqueles ataques não tinham a ver com o seu ontem. Eles eram antecipações do seu amanhã. O inferno percebeu sua trajetória muito antes de você entender quem era. Os demônios que se levantaram contra você estavam tentando impedir sua transformação. O que você achou que era falha era resistência invisível. Não resistência de Deus, mas da escuridão que já havia identificado a luz que você carrega. Uma luz que desarma fortalezas, cura linhagens quebradas e redesenha o destino de gerações inteiras. Você não estava exagerando, você estava em guerra.
e os escolhidos são sempre atingidos antes mesmo de chegarem onde foram chamados. O plano do inimigo era enterrar você sob confusão, culpa, vício, solidão e atraso. Porque ele sabia, se um dia você despertasse, seria impossível parar o que viria a seguir. Se você se curasse, curaria multidões. Se assumisse autoridade, libertaria territórios inteiros. Então entenda, nada foi contra você. Foi contra o impacto que sua existência provocaria se você soubesse quem é de verdade. Você já parou para pensar por que certas batalhas surgem do nada, como se o mundo espiritual tivesse apertado um botão de ataque só para você? Não é coincidência. Sabe por quê? Porque ninguém joga pedras em árvore que não dá fruto. Espíritos das trevas não gastam munição com quem não representa ameaça. Eles se levantam contra quem carrega uma voz que pode despertar outros. Eles perseguem aqueles que foram separados por Deus para mudar o rumo das coisas. E você, escolhido, é exatamente esse tipo de pessoa. Aquele momento em que tudo desmoronou na sua vida não foi apenas azar ou uma fase ruim. Aquilo foi um cerco espiritual, um golpe para te fazer desistir antes mesmo de começar. Só que tem um detalhe: você não cedeu, você não desabou como esperavam, mesmo se arrastando, mesmo chorando até dormir, mesmo sentindo que ninguém te entendia, você continuou. E é por isso que agora o céu se move a seu favor. Você passou pela parte da jornada onde muitos desistem. Você acreditou quando não havia lógica. Você avançou mesmo sem enxergar o caminho. E agora, aquilo que você suportou em silêncio vai ser recompensado em público. Aquelas dores foram a prova de que algo divino está prestes a emergir. E esse algo é você. Você não está apenas vivendo um propósito, você está cumprindo uma profecia. E o inferno já sentiu o impacto disso. Sabe aqueles momentos em que você sentiu que escapou por pouco? Aquela situação que poderia ter acabado mal, mas de alguma forma você saiu ileso? Aquela curva errada que evitou um acidente? Aquela ligação no momento exato que te salvou de uma armadilha? Aquele sim ou não aparentemente pequeno que mudou completamente o rumo da sua história. Agora você entende, não foi sorte, não foi acaso. Foi o céu agindo, foi intervenção divina, orquestração espiritual. Anjos estavam ali. Antes mesmo de você saber o que faria da vida, o céu já havia comissionado guardiões espirituais para caminhar ao seu lado. Quando o seu propósito foi decretado, nas regiões celestiais, guerreiros espirituais foram enviados para te cobrir, te proteger e te guiar. Você nunca esteve só. Mesmo quando foi deixado de lado, rejeitado ou esquecido por pessoas, o céu jamais tirou os olhos de você. Algumas das suas batalhas mais cruéis nem eram para ser resolvidas no mundo físico. Foram guerras travadas no mínimo invisível, enquanto você dormia, chorava ou questionava o próprio valor. Guerreiros celestiais estavam lutando por seu destino. Você nem imagina quantas armadilhas foram destruídas, quantos planos ocultos foram desmascarados, quantos acidentes foram evitados, sem que você percebesse. Teve dias em que sua força parecia inexplicável, noites em que você não conseguiu nem orar, mas ainda assim acordou em paz. Pessoas certas apareceram na hora certa, palavras certas foram ditas quando você mais precisava. Agora faz sentido, né? Isso é atuação angelical, é o ministério dos anjos na sua vida. Mas o que quase ninguém entende é que anjos não estão aqui apenas para te guardar. Eles não são meros acompanhantes espirituais vagando pelo invisível, são estrategistas celestiais. Eles se movem com intenção. Eles carregam mapas do céu, esquemas que detalham o caminho que você foi chamado a trilhar. Eles não estão apenas observando sua vida de longe, indiferentes. Eles estão diretamente envolvidos no seu propósito. Eles não reagem ao acaso, eles respondem à missão. E quando você começa a caminhar com coragem, sem se encolher diante do chamado, quando
Você abandona o medo e diz sim àquilo que o Criador te confiou. Eles se aproximam. Quanto mais alinhado você estiver com seu destino, mais evidente será a presença deles. Você sente isso, ideias começam a brotar sem esforço, sua energia se renova, sua visão se torna mais nítida e portas antes trancadas começam a ceder. Não, você não está imaginando. O céu realmente se move junto quando você anda em obediência. Anjos não são criaturas etéreas flutuando em nuvens de fantasia. Eles são reais, designados com precisão e extremamente ativos. Alguns se disfarçam em pessoas comuns. Aquele desconhecido que falou a palavra certa, o amigo que surgiu no momento exato, o mentor que apareceu quando você estava prestes a desistir. Outros travam guerras silenciosas, enfrentando forças sombrias que tentam atrasar ou corromper seu destino. Você não escapou de colapsos emocionais, traições profundas ou até da morte por sorte. Você foi preservado, porque carrega um selo divino. E é por isso que quando o inferno intensifica os ataques, o céu não recua, ele reforça. Você entrou numa fase da sua caminhada onde o crescimento espiritual deixou de ser opcional. Agora é essencial. E parte desse crescimento é reconhecer com quem você caminha. Você não é apenas um ser humano lidando com dores passageiras. Você é uma embarcação de propósitos maiores, cercado por forças celestiais. Forças que não apenas te protegem, elas se movem com você na medida em que você se move com fé. Elas não reagem ao seu medo, elas respondem à sua coragem. Não estão aqui para garantir que você sobreviva, mas para garantir que você domine. Porque essa batalha não é mais sobre resistir, é sobre manifestar, é sobre ocupar com autoridade aquilo que foi escrito para você. Os anjos não apenas guardam destinos, eles aceleram missões. Então, confie naquele impulso que queima dentro de você. Não ignore a paz que inunda quando você faz aquilo que sabe que precisa ser feito. Siga aquele instinto que parece loucura aos olhos humanos, mas que carrega coerência no espírito. Esse não é apenas o seu momento, é o momento que o céu esperava que você reconhecesse. E agora que você reconheceu, você não está mais andando, você está marchando. Essa é a aliança do alto com o chamado que pulsa dentro de você. É a prova viva de que você jamais esteve por conta própria. Essa é a função oculta, mas poderosa, das forças celestiais em sua história, não apenas para evitar sua queda, mas para sustentar o plano que você carrega no espírito. Capítulo 5. Não se trata de causar medo, mas de acender a consciência. O inimigo conhece seu nome, e isso o incomoda profundamente. Ele não treme diante de pessoas perfeitas, mas diante de pessoas perigosas. Não é sua performance que o ameaça, mas a unção que você carrega. É o som da sua liberdade que abala as estruturas do inferno. Antes mesmo de você aprender a orar, ele já tinha detectado seu potencial. Quando você ainda tentava sobreviver aos traumas da infância, o inferno já conspirava. A marca sobre sua vida sempre foi visível no mundo espiritual. Desde o seu primeiro choro, a guerra foi declarada. Por isso a luta pela sua identidade foi tão cruel. Por isso você enfrentou rejeições precoces, feridas que pareciam injustas, ausências que machucaram fundo. Não foi coincidência. Foi cálculo. Cada traição, cada desvio emocional, cada voz que tentou te calar, foram armadilhas para sufocar quem você realmente é. Mas veja só, não conseguiram. Você sangrou sim, mas também se levantou, não como alguém que sobreviveu ao acaso, mas como alguém que está despertando para sua missão. Você não está mais andando sem direção. Agora você avança com consciência, e isso aterroriza o inimigo. Cada passo seu, hoje, é uma ameaça ao que ele construiu com mentiras e distorções. Cada corrente que você rompe, cada verdade que você abraça,
Cada escolha de cura que você faz é um golpe contra a estrutura das trevas. E por isso, a pressão aumentou. Não porque você errou o caminho, mas porque finalmente entrou no certo. O inferno não desperdiça munição com quem está paralisado na fé. Mas com você, com você ele se preocupa. Porque agora você não negocia mais seu valor. Você não implora mais para ser aceito. Você não mendiga amor quando o céu já te adotou. Você se tornou perigoso para a escuridão. Você é um agente de transformação, um libertador disfarçado, um portador de chaves espirituais. Por isso os ruídos aumentaram, por isso as distrações, os ataques emocionais, os conflitos que surgem do nada. O objetivo é te parar. Mas agora você enxerga. Isso não é caos, é desespero, é a tentativa desesperada de interromper o plano que já foi escrito a seu respeito. O adversário teme sua consciência. Ele teme sua fé quando ela é disciplinada. Ele teme sua boca quando você ora com autoridade. Ele teme seus passos quando você anda em obediência. Porque um escolhido desperto, determinado, curado, é um terremoto para o sistema das trevas. É por isso que nos dias em que tudo parece desabar, você precisa se lembrar: não está sendo atacado por quem você foi, mas por quem você está se tornando. O inimigo não teme o seu ontem, ele teme o seu amanhã. Ele conhece o seu potencial de causar impacto, sabe que se você continuar crescendo, ouvindo a voz de Deus, permanecendo firme, ninguém poderá te parar. E a verdade é, você já está em movimento. Você já está derrubando muralhas, ainda que nem perceba, já está ativando outras vidas com sua jornada. Você está se tornando aquilo que o céu sonhou. E isso é o maior pesadelo do inferno. Agora é hora de parar de se esconder. Chegou a hora de assumir, de marchar com coragem, porque você não está apenas vivendo, você está cumprindo um chamado. Você nunca foi apenas alguém comum. Desde cedo, sentiu-se dividido entre dois mundos, como se fosse estrangeiro tanto no mundo físico quanto no espiritual. Em meio aos prazeres rasos da vida cotidiana, sua alma buscava algo mais profundo. E entre os sistemas religiosos rígidos, sua essência parecia não caber. Você via além das palavras, sentia dores que não vinham de você, percebia nuances que os outros ignoravam. Isso não é aleatório, isso é propósito. Você não nasceu para se encaixar, nasceu para se destacar. Você é o elo entre o céu e a terra, entre o passado que sangra e o futuro que cura. Onde muitos repetiram ciclos, você foi chamado para interrompê-los. Onde houve silêncio e omissão, você é a voz e a ação. Não foi apenas criado, foi separado, designado, posicionado. A sua vida é uma encruzilhada onde planos divinos se manifestam. Você não é só alguém tentando acertar. É o canal por onde o novo flui. Você é o ponto de transição entre aquilo que foi ferido e aquilo que será curado. Quando você ora, há um impacto. Quando você decide andar com propósito, a realidade espiritual se move. Você é a abertura que Deus escolheu para entrar na sua família e mudar a história. Aquilo que você fala, a forma como age e as decisões que toma são sementes que germinam em outras dimensões. Através da sua existência, padrões antigos são quebrados, visões novas nascem e feridas invisíveis começam a cicatrizar. Você não é o produto do acaso. Você é uma construção divina. A pressão que sente, as batalhas que enfrenta e a oposição constante não estão aí por engano. Elas são reflexos do peso que carrega. O inferno não reage ao comum. E o céu protege aquilo que é raro. Você é raro. Você foi escolhido para abrir caminhos onde antes havia muros. Sua vida é uma estrada viva entre dois reinos. A razão pela qual sua caminhada parece mais intensa, mais solitária, mais exigente, é porque ela carrega consequências que vão além de você. A batalha nunca foi apenas pessoal. Ela sempre foi geracional.
O inimigo tenta travar seu avanço porque sabe que seu despertar significa a queda de estruturas antigas. Se você permanecer adormecido, tudo continua como está. Mas se você despertar, linhas do tempo mudam. A sua luz não é decorativa, ela é disruptiva. Ela expõe, transforma e estabelece o novo. E por isso, você foi preservado, não por perfeição, mas por missão. Até mesmo nos seus momentos mais escuros, quando pensou em desistir, houve algo dentro de você que te segurou. Era o céu sussurrando: você ainda não terminou. Você é resposta de gerações que oraram por libertação. Você é o novo, capítulo de uma linhagem marcada pela dor. Sua presença na Terra é estratégica. Lembre-se, aquela voz interior que sempre te disse que você era diferente. Ela não estava mentindo. Aquilo não era orgulho. Era um lembrete do Espírito de que você nunca foi pequeno. Você sempre esteve à beira de algo grandioso. E o momento em que decidiu continuar, mesmo sem entender tudo, foi o instante em que o portal se abriu. De repente, sua existência deixou de ser só sua. Você virou passagem, seu corpo virou território. Sua vida passou a carregar propósito. É por isso que alguns vínculos se romperam. É por isso que o ambiente ficou mais pesado. Porque você entrou na zona de impacto espiritual. Você virou ponte entre eras, entre feridas antigas e restaurações futuras. Entre o que seus ancestrais perderam e o que seus descendentes herdarão. Você traduz o eterno para o presente. Você é o ponto de contato entre o invisível e o visível. Quando fala com fé, ama com verdade e age com retidão. Os céus registram. Por isso, nunca permita que a incompreensão dos outros te diminua. Só porque não conseguem ver o que você carrega, não significa que seja menos real. A maioria das pessoas não foi treinada para reconhecer pontes. Mas você sabe quem é. Você foi criado para suportar o que ninguém mais suportou. E quanto mais você disser sim à verdade, ao amor, ao propósito, mais forte a ponte se torna. Mais intenso o fluxo se estabelece e mais amplo o seu legado se torna. Você não está apenas vivendo, está realinhando estruturas espirituais. Cada decisão consciente que você toma expande sua missão. Você é o conector entre o divino e o humano. O céu não luta por qualquer um e o inferno não persegue à toa. Ambos sabiam quem você era, antes mesmo que você soubesse. Se alguma vez você questionou seu valor, olhe ao redor. Observe a intensidade da oposição que você enfrenta. O tamanho da batalha revela a importância do que você carrega. Céus e trevas não brigam por coisas medianas. Nunca houve guerra em torno do insignificante. A fúria que se move contra você é sinal claro de que há algo eterno, raro e poderoso dentro de você. O que está em jogo não é apenas sua paz. É seu destino. Desde antes do seu nascimento, forças já se mobilizavam para tentar impedir sua caminhada. E não foi por causa dos seus erros, foi por causa da sua existência. O propósito que repousa sobre você sempre foi ameaçador para as trevas. Por isso, desde criança, os ventos contrários se levantaram. As perdas, os traumas, o abandono, tudo fazia parte de uma tentativa de paralisar alguém que ainda nem sabia seu valor. Você não foi atacado por ser fraco. Foi porque você nasceu carregando uma resposta. O inimigo tentou te impedir antes mesmo que você despertasse. E quando começou a se lembrar de quem é, a guerra aumentou. Mas não para te destruir, e sim para te atrasar. Porém, mesmo assim, você permaneceu. Ainda está aqui, ainda se levanta, ainda ama, ainda escolhe a luz. Isso não é fraqueza, isso é força espiritual, isso é resistência sobrenatural. Você está vencendo batalhas que seus antepassados nem chegaram a lutar. Você está superando dores que atravessaram gerações. Você carrega marcas de uma guerra invisível, mas também carrega a autoridade de quem sobreviveu a ela.
É hora de vestir sua coroa, não por vaidade, mas porque você já a conquistou com sangue, lágrimas e fé. Você foi escolhido, mas não porque era o mais visível, o mais eloquente ou o mais preparado. Você foi chamado porque teve coragem de aguentar firme quando o chão sumiu, de confiar quando tudo parecia perdido e de permanecer presente mesmo quando a escuridão te cercava por todos os lados. E é exatamente por isso que hoje você brilha como um farol para tantos que ainda se arrastam na penumbra tentando encontrar a própria estrada. Deixe essa revelação penetrar fundo. A tempestade que você enfrentou nunca teve como meta acabar com você. O verdadeiro propósito era revelar quem você sempre foi por dentro. Cada confronto escancarou sua resiliência. Cada queda testou sua essência. Cada cicatriz ativou sua percepção. E sem essas batalhas, você não teria a profundidade espiritual e a autoridade que carrega agora. O que parecia punição, na verdade, era a preparação divina. Um processo feito sob medida para moldar alguém capaz de carregar uma unção que transforma ambientes e rompe estruturas. A guerra confirmou que você não é comum. Você é um desmantelador de cadeias invisíveis, um revelador de novos caminhos, um portador de soluções espirituais. Cada mentira lançada contra sua identidade, cada porta trancada sem explicação, cada recomeço que parecia um fim, tudo isso agora é prova viva de que você é exatamente aquilo que o céu declarou sobre sua vida. Não, você não está louco. Você também não está sob maldição, nem sendo punido por algum erro escondido. Você está sendo posicionado estrategicamente para ocupar um território espiritual que muitos nunca ousaram pisar. A batalha que se acendeu ao seu redor desde que você nasceu não é um erro, é um sinal. O reino das trevas treme quando alguém como você começa a se alinhar com o chamado original. Porque sabe que, uma vez desperto, você muda tudo. E o reino da luz também reconhece isso. Por isso te protegeu mesmo nas horas em que você pensava estar sozinho. Você é como um farol em meio à neblina, uma ponte viva entre reinos, um lembrete de que Deus ainda envia respostas em forma de pessoas. O que você carrega é raro. Por isso o processo foi severo, porque a sua presença aqui, agora, é uma ameaça direta às estruturas invisíveis que aprisionam gerações inteiras. Sua jornada é essencial, sua ascensão inevitável, sua luz inegociável. Se essa mensagem falou com sua alma, se em algum momento você sentiu que ela foi escrita exatamente para você, então não guarde isso só para si. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe seu like. Isso ajuda muito a espalhar essa luz para quem mais precisa. Compartilhe com alguém que está passando pela guerra e precisa lembrar que ela não é o fim, é o início de algo maior. E nos comentários, escreva: a guerra não me destruiu, ela me revelou. Só para a gente saber que você está de pé, mais forte do que nunca.